Novamente, tentem fazer as questões sozinhos antes que eu resolva aqui e depois vocês tentam ver se vocês acertaram e caso vocês não tenham acertado, vejam por que vocês erraram. É sempre bom ver a resolução depois, né? Mas essa questão aqui, ela vai falar pra gente o seguinte: os recifes de corais, né? ah, os recifes de corais, lembrando que os recifes de corais são formados por quinidários, né? São áreas da maior concentração de vida nos oceanos, é verdade, tem uma grande biodiversidade nos recifes de corais. Se é possível compará-los em termos de biodiversidade, né, as florestas tropicais em terra firme, né, só é possível, melhor dizendo, né, então eles são comparáveis às florestas tropicais em terra firme. Esses recifes são compostos basicamente de camadas muito finas de carbonato de cálcio, tudo bem? Oriundos principalmente de esqueletos de animais e algas coralinas, depositados ao longo de milhares de anos. Sobre os recifes de corais, pode-se afirmar que. Então aqui você tem 4 afirmativas. A primeira diz pra gente que os principais animais formadores de recifes são os corais pétreos, também denominados de corais verdadeiros, que pertencem ao grupo dos hidrozoários. Cara, se você for ver o meu vídeo sobre classificação de quinidários, você vai ver que você tem 4 grupos: cubozoários, hidrozoários, antozoários e sifozoários, tudo bem? E lá eu falo que os corais eles são basicamente formados pelos antozoários, tudo bem? E não pelos hidrozoários. Então essa afirmativa aqui está errada, né? Seria antozoários e não hidrozoários. 2. Os recifes de corais, né, ocorrem em águas claras, com boa oxigenação e temperaturas relativamente altas durante o ano todo. É verdade. Por que isso? Porque os recifes de corais eles têm uma relação entre esses antozoários e algas zooxantelas, né, que a gente chama. As algas zooxantelas, elas têm uma relação com os quinidários antozoários porque elas fornecem nutriente aos antozoários e eles fornecem abrigo para as algas. Então você tem uma relação entre os dois. E as algas fazem fotossíntese, né? E fotossíntese precisa de luz. Por isso que esses recifes vão estar nessas regiões tropicais com águas claras, porque entra luz, né? Necessária para as algas, vai ter uma boa oxigenação, né? E temperaturas relativamente altas, que é o adequado para esses caras viverem. Então tá correto. 3. Os pólipos de corais, lembrando que pólipos são as formas sésseis dos quinidários, esses pólipos de corais formadores de recife, embora sejam heterótrofos, ou seja, embora eles se alimentem de outros organismos, eles acabam dependendo também do alimento produzido pelas zooxantelas, são aquelas algas que eu falei, né, agora há pouco. E é verdade, você tem essa relação entre eles. Apesar dos antozoários se alimentarem de matéria orgânica ali que está presente, eles também vão ter essa dependência das zooxantelas, tá? Então, a 3 está correta. 4. Um dos impactos ambientais sofridos pelas áreas de recifes de corais né, faltou aqui um acento, é o branqueamento dos pólipos, que perdem a capacidade de secretar pigmentos devido à poluição dos mares. Tem aqui um problema. Você vai ter o branqueamento de corais, né, o branqueamento dos pólipos realmente acontecendo. Mas o que acontece? Esse branqueamento se dá por causa do aumento da temperatura, e esse aumento da temperatura afeta as algas zooxantelas, né? Então, o que acontece é que as algas zooxantelas que dão a coloração para os recifes de corais, e não os pólipos, né? Enquanto aqui eles afirmam que há a perda de capacidade de secretar pigmentos devido à poluição dos mares por parte dos pólipos, mas esses pigmentos secretados são secretados pelas zooxantelas e não pelos pólipos. Por isso que a 4 está errada. Então sobra pra gente a alternativa C, né? 2 e 3, afirmativa 2 e 3 são as corretas. Essa questão aqui traz pra gente uma tirinha, tudo bem? Em que você tem uma esponja, tudo bem, bem simpática, e ela diz pra gente que a água do mar passa constantemente através dela, e é assim que ela se alimenta. O que é verdade, né? As esponjas são seres filtradores. E ela diz no final, é claro que eu preferi um hambúrguer com fritas, né? E aí, o enunciado diz pra gente: o desejo da esponja expresso no último quadro, né? Ou seja, a vontade dela de comer hambúrguer com fritas, né? Que eu compartilho, inclusive. Não pode se realizar, coitada, né? Na evolução dos metazoários, lembrando que metazoários são os animais que possuem tecido verdadeiro, tudo bem? Que não é o caso dos poríferos, tá? Os poríferos são
metazoários, tudo bem? Os poríferos são parazoários. Então, na evolução dos metazoários, a aquisição fundamental que possibilitou a digestão de macromoléculas, a qual não está presente na esponja, né? Faltou acento aqui de novo. Então, você tem os metazoários, e eles têm uma aquisição, ou seja, eles têm uma característica que eles acabaram adquirindo ao longo do processo evolutivo e possibilitou a ele a digestão de macromoléculas. O que é uma macromolécula? Macro é grande, então é uma molécula bem grande, tudo bem? O que é a digestão também? Digestão nada mais é do que a quebra das macromoléculas. Então você vai ter lá uma molécula bem grande que você vai quebrar de alguma maneira. E você vai quebrar em pedaços menores, os quais você vai utilizar para absorver. Os quinidários não conseguem absorver essas macromoléculas porque eles não conseguem quebrar elas, eles não conseguem digerir elas, tudo bem? Os metazoários, como por exemplo as águas-vivas, né? Os quinidários, né? Que é o outro tema aqui da aula, ou mesmo a gente, né? A gente consegue fazer a digestão porque a gente tem basicamente estômago, né? Aqui é a minha representação de um estômago. O estômago da água-viva está aqui no corpo dela. O estômago, ele é ou melhor, a cavidade digestiva, né? Quando eu falo estômago, eu estou falando da cavidade digestiva. É onde o alimento entra, onde ele é quebrado, né? Basicamente por ação de enzimas, né? Essa digestão permite que você quebre as macromoléculas em moléculas menores e absorva, né? Permite então que haja a absorção do alimento. E então, essa aquisição que possibilitou a digestão de macromoléculas e que não está presente na esponja seria a digestão intracelular. Gente, digestão intracelular. Digestão é o processo de quebra, que eu já falei. O processo de digestão intracelular, ou seja, intra dentro, celular, célula, é o processo que ocorre dentro das células. Isso os poríferos fazem. Eles absorvem partículas alimentares bem pequenas e digerem elas dentro das células. Mas a digestão que a gente está falando aqui é a digestão de moléculas grandes. Essa digestão que tem que ocorrer fora das células, para que então as células possam absorver isso, tudo bem? Então não pode ser a digestão intracelular, até porque os poríferos têm isso. Seria o celoma? Gente, o celoma não tem muito a ver com digestão. O celoma, a gente vê isso quando a gente estuda plateumintos, nemateumintos e outros grupos. O celoma, ele é uma cavidade que existe entre os tecidos dos organismos. E normalmente essa cavidade vai ser preenchida por órgãos e algumas estruturas importantes. Mas ela não tem nada a ver com digestão, tudo bem? Digestão de macromoléculas, então não é o celoma. O blastóporo. O blastóporo também não tem muito a ver com digestão. O blastóporo é o poro, tudo bem? Que vai surgir na blástula durante o desenvolvimento embrionário de alguns animais, né? E esse blastóporo é um buraco que vai dar origem ou à boca ou ao ânus do organismo. A gente vê isso quando estuda a embriologia de alguns animais, mas não tem muito a ver, a princípio, com a digestão de macromoléculas, tudo bem? D. A diferenciação celular. O que é diferenciação celular? Quando um embrião está se desenvolvendo, né, ele começa como uma única célula e essa única célula vai dando origem a várias outras células. E quando esse embrião se torna um adulto, né, como por exemplo esse cara aqui tem vários tipos de células diferentes. As células do olho, do fígado, do intestino. O que acontece? Essas primeiras células aqui elas eram todas iguais, mas em algum momento elas tiveram que se diferenciar e dar origem a células completamente diferentes, certo? Então você tem essa capacidade de diferenciação celular. Isso tem a ver com a digestão? Não muito, tudo bem? Então não tem muito a ver também. Então só pra gente aí, né? Você ter uma cavidade digestiva, ou seja, um local onde vai ocorrer a digestão dessas macromoléculas, tudo bem? Os poríferos não têm, por isso que eles têm que absorver partículas alimentares bem pequenas que ele filtra na água, tudo bem? Então, alternativa E é o nosso gabarito. O Enem traz pra gente uma questão que fala sobre quinidários. Ele diz o seguinte: parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar, tudo bem? Então o gás carbônico que está aí na atmosfera, que inclusive a gente libera durante a respiração, ele está na atmosfera. Isso está mostrado aqui nessa imagem, né? Dióxido de carbono atmosférico, CO2, tá? O esquema representa as reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. O resultado desse processo nos corais é né? Então, vamos lá, vamos racionalizar o que ele está falando. Ele está falando que
parte do gás carbônico que está na atmosfera é absorvido pela água do mar, que é o que ele está mostrando aqui. Olha o dióxido de carbono, tudo bem, o CO2, está na atmosfera. O que acontece? Esse dióxido de carbono ele vai ser absorvido e dissolvido na água. E ele vai reagir com a água. O CO2 reage com o H2O e forma o H2CO3, tudo bem? Que é o ácido carbônico, tudo bem? E o que acontece? Esse ácido carbônico torna a água do mar mais ácida, tudo bem? Aqui você tem essa legenda que indica que quanto mais escura a água, mais ácida. Então você vai ter esse ácido carbônico tornando a água do mar mais ácida. Esse ácido carbônico pode reagir com o bicarbonato e quebrar ele, tudo bem? Formando íons de carbonato. Então, o que é formado de íons de bicarbonato pode, através do ácido carbônico, através dessa acidez, acabar sendo quebrado em carbonato, tudo bem? Por que isso é interessante pra gente quando a gente fala de corais? Porque os corais vão ter seu esqueleto formado de bicarbonato, tudo bem? E esse bicarbonato, na presença de ácido carbônico, na presença desse ácido, vai ser quebrado, tudo bem? Então, uma coisa que é interessante a gente falar sobre os corais é que eles podem acabar sendo prejudicados pela alta concentração de gás carbônico na atmosfera, porque isso vai formar ácido carbônico e esse ácido carbônico corrói o esqueleto dos corais, tudo bem? E isso prejudica os corais. Então, lembrando, o CO2, altas concentrações, prejudica os corais, pois a formação de ácido carbônico prejudica o esqueleto desses caras, certo? O resultado desse processo nos corais então vamos lá, alternativa por alternativa. O seu branqueamento, levando à morte e extinção. Gente, o branqueamento ele é causado pelo aumento da temperatura que expulsa as zooxantelas, mas não tem muito a ver com a formação de ácido carbônico, tudo bem? Então, não tem muito a ver. B. O excesso de fixação de cálcio provocando a calcificação indesejável. Ou seja, ele está falando que o gás carbônico causaria um excesso de cálcio, quando na verdade você vai ter a diminuição do bicarbonato de cálcio no esqueleto deles. Então é exatamente o contrário. A B está errada. C. Menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético. Não faz sentido porque se você tem uma maior concentração de carbono, você vai ter mais carbono disponível para esses caras, né? E isso não tem muito a ver com o que a gente falou em relação ao corroimento do esqueleto desses caras, né? Então tá errado. D. Estímulo da atividade enzimática, tudo bem? Lembrando que enzimas são um tipo de proteína que tem ação de catalisar um processo biológico. Estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos. Descalcificação, evitar a descalcificação. Na verdade, o que a gente está tendo aqui é um aumento da descalcificação, ou seja, você está quebrando o bicarbonato de cálcio, né? Então, não tem muito a ver também. Você acaba tendo aí como opção a E, que diz que o resultado disso tudo é o dano à estrutura do esqueleto calcário desses animais, diminuindo o tamanho das populações. Verdade, né? Você vai ter então esse dano ao esqueleto calcário, que vai diminuir a população de coral. Portanto, a nossa resposta correta tem que ser a alternativa E.